Olá! No dia de hoje eu quero te lembrar de algo que a gente fala sempre, você já deve ter ouvido muitas vezes e sentido na sua vida. Não adianta em momentos difíceis você, eu também, murmurarmos. Não adianta em fases difíceis da nossa vida. Fases difíceis por diversos motivos, né? Às vezes difíceis porque a gente tá com uma pessoa difícil que a gente precisa lidar. Fases difíceis porque às vezes falta dinheiro pra gente fazer o que a gente gostaria de fazer. Fases difíceis porque às vezes a nossa saúde está debilitada. Fases difíceis porque às vezes a gente perdeu uma pessoa que a gente gostava muito da família ou um amigo e às vezes está sendo difícil lidar com isso. Fases difíceis porque alguém que a gente confiava muito, às vezes um namorado, uma namorada, um esposo, não ficou do nosso lado, ficou contra, né, a gente numa situação. Tudo isso que eu estou descrevendo é impressionante, mas existe um homem na Bíblia que passou tudo isso que eu falei, de uma só vez, que foi Jó. Por isso que é tão famosa, né, a paciência de Jó. E o meu alerta para nós nessa manhã Jó passou por tudo isso, mas a Bíblia fala que ele, assim que soube a última notícia, né, de todas as terríveis que ele teve, que foram que os filhos todos tinham morrido num acidente, estavam jantando, bebendo vinho numa casa, quando a casa foi derrubada, todos morreram. Quando vieram contar para ele, Jó, ele raspou a cabeça, se prostrou ao chão e ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Então louvado seja o Senhor. Ou seja, tudo que eu perdi, eu não tinha quando eu cheguei à terra. E eu vou embora sem levar nada disso. Então louvado seja o Senhor. Eu continuo acreditando, eu continuo louvando. Será que nós conseguimos nessa manhã fazer como Jó? Porque com certeza se você está triste é porque está faltando algo. É porque algo não está na forma como você gostaria, porque você está fora do controle de alguma área da sua vida, seja financeira, profissional, emocional, de saúde. E aí eu te conto a história de Jó. E se você quiser ler, você vai mais a fundo, vai no livro de Jó na Bíblia e leia. Eu sugiro que todos deveriam ler, porque Jó, Deus olha do céu e fala: Jó é um filho amado, é um filho exemplar. E ele permite Satanás tocar na vida de Jó, fazendo coisas ruins, porque ele fala: ainda assim ele será meu filho, ainda assim ele vai continuar me amando. Será que Deus pode falar isso pra mim e pra você? Não importa o que aconteça com ela, se tiver um problema de doença, ela continuará me amando. Se tiver um problema no trabalho, ela vai continuar me amando. Se faltar o dinheiro, ela vai continuar me amando. Porque será que Deus tem essa confiança em nós? Será que nós temos essa confiança em nós mesmos? De que nós continuaremos sendo pessoas boas, pessoas que sabem o que quer, que fazem o que é certo, né? Que louvam ao Deus, mesmo diante de tantas circunstâncias. Até a esposa de Jó, para quem não conhece a história, quando começa a dar tudo errado e ele vai buscar um apoio na esposa, gente. Eles construíram toda aquela riqueza deles juntos. Ela vira para ele e fala que ele deveria parar de seguir esse Deus dele, porque olha tudo que tá dando de errado. Ela amaldiçoa o Deus de Jó, que é o nosso Deus. Que existe um Deus, né? Na Bíblia e na nossa vida. Então, até isso, né? Às vezes alguém que você ama vai falar que amaldiçoa o seu relacionamento, que amaldiçoa o seu trabalho, que sabe, que amaldiçoa o que você tá conquistando, que amaldiçoa as coisas que Deus permitiu você viver. Porque se você tem buscado a Deus e tem vivido algumas coisas, é permissão de Deus. E a gente precisa viver o processo. A gente não tem que querer só o resultado com Deus. O processo é mais importante e mais valioso. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Não é o chegar lá, não é o alcançar, é o que Deus faz no processo. Preste atenção no processo que você está vivendo, porque tem muito de Deus ali, te protegendo, te fortalecendo, te moldando. Né? A Bíblia fala que é como um oleiro, né? Uma casa de oleiro que vai moldar com as mãos ali o barro. Esse é o nosso Deus. Se for necessário ele te quebrar para te reconstruir, ele vai fazer. E se tiver sua permissão, vai ser mais fácil. Se você falar: Senhor, eu não sei ser uma boa esposa, me quebra, me transforma numa nova esposa sábia. Senhor, eu não sei como conquistar um amor, me quebra, me faz de novo para que eu consiga conquistar. Senhor, eu não sei como ser feliz no trabalho, me quebra de onde estou, todo o meu conhecimento, toda a minha técnica, meus diplomas, e traz algo novo e simples que vai me dar prazer.
Tudo isso nós podemos pedir a Deus e Ele vai nos dar. Ele dá aquilo que pede. Nós só não recebemos porque não sabemos pedir, isso a Bíblia fala. Nós não recebemos porque não sabemos pedir. E esteja aberta para que Deus faça da forma dele, porque nem sempre a gente vai pedir algo de um jeito determinado e vai ser assim, daquele jeitinho que a gente pediu. Vai ser do jeito dele. E ele vai depois nos confirmar, tá vendo? Você pediu aquilo ali, eu fiz dessa forma para te atender. Então não esteja também muito fechada, sabe? Eu quero aquele trabalho naquela empresa. Não, eu quero o trabalho numa empresa que seja digna, que seja boa, que olhe meu potencial, que eu possa crescer. Declare coisas que permita que Deus haja. É lógico que todos nós podemos ter sonhos específicos, né? Mas é como, sei lá, num período que você tá querendo conhecer uma pessoa, você olhar para um homem e falar, eu quero aquele homem, Deus. Não, peraí. Você não sabe nem como é que seria seu futuro com ele. Talvez sua vida seja destruída através dele, porque você não tem coisas que ele faz que você não sabe. Então você pode até olhar e querer algo, mas você tem que falar, Senhor, eu quero que a sua vontade seja feita. Eu quero aquela pessoa por causa disso, disso e disso. Mas se tiver uma outra pessoa que tenha tudo isso e muito mais, eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida. Não queira fechar no formato que aos seus olhos parece bom. Eu não quero me alongar muito aqui, mas eu quero continuar falando desse assunto amanhã, então esteja aqui nesse horário, né, para que você continue entendendo que tudo que é vontade de Deus vai acontecer na sua vida, não importa o quanto você lute, o quanto você não queira, o quanto você resista, a vontade de Deus sempre vai ser feita nas nossas vidas. Se você olhar para o seu passado, você vai entender. Mas eu vou trazer alguns exemplos para que você consiga visualizar melhor. Mas fique atenta, fique em paz, deseje aquilo que você quer, saiba pedir a Deus aquilo que você quer, sem querer ter o controle, saiba pedir como um filho que pede ao pai. Ele é nosso pai. Um filho que pede ao pai, nós temos prazer, quem é pai, em atender ao filho. Mas é muito ruim quando o filho é muito específico. E às vezes você não está em condições para poder comprar aquilo que ele pediu. Às vezes você não quer porque você sabe que não vai fazer bem para ele. E aí você vai ter que dizer não. Muito melhor quando o filho fala, poxa pai, queria hoje viver uma experiência assim. E aí você consegue, dentro daquilo que você pode e acredita ser bom, atender ao pedido do seu filho. Você está entendendo? Comece a pensar dessa forma em relação à sua vida, a Deus, aquilo que você tem desejado. Nem sempre o que nós desejamos é bom. A Bíblia fala isso, né? Que todas as coisas nos parecem boas segundo o nosso entendimento. Pro teu entendimento, tudo que você quer e vai fazer é bom. Para mim, todos os meus planos são bons. A gente não consegue ver o que vai dar errado naquilo que nós queremos, porque nós somos parciais. Se eu quero, eu vou ver só o lado bom. Mas não é assim que a gente tem que viver. A gente tem que aprender a entregar para Deus as decisões, entregar nosso caminho a Deus todos os dias. Pedir confirmação para Deus das coisas que nós vamos fazer. Você vai casar com alguém, você precisa pedir confirmação para Deus. Eu pedi, posso contar aqui depois num episódio, eu tive essa confirmação. Por quê? Porque a gente não sabe lá na frente o que vai acontecer. Por isso tantos casais se separam, passam por tantas lutas. Porque, poxa, será que era para ser? Será que você pediu para Deus confirmar? Ou será que você quis fazer do seu jeito? Bater o pé e falar, não, é isso mesmo, e por mais que as condições sejam ruins, depois ele melhora, depois casando muda. Não é assim, gente. Não é assim no trabalho, não é assim com família, não é assim com filhos, não é assim. Muitas coisas não mudam. Você está preparada para viver algo que não vai mudar? A única coisa que pode mudar sou eu e você. Nós podemos mudar a nós mesmos. Esse poder nós temos de pedir e de buscar todos os dias uma mudança interna nossa. E essa mudança vai fazer com que nosso exterior mude também. Tudo que está à nossa volta vai mudar de acordo com a nossa mudança. Então eu declaro isso para a sua vida. Aquilo que você decidir mudar em você, você vai alcançar. Porque é você com você mesmo e Deus operando na sua vida. Eu espero que essa palavra tenha tocado forte no seu coração. E que você volte aqui para ouvir as outras mensagens que vão ser nessa linha essa semana. Para que você tenha uma semana próspera, uma semana de boas decisões, de boas escolhas e de caminhos, né, que te levem àquilo que você deseja.
Talvez não da forma como você gostaria de chegar, mas até o final, onde você quer alcançar. Esses caminhos vão te levar. Eu desejo que você faça um excelente dia.